Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números capítulo 15, versículo 41, assim diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos irmãos, viva em obediência, lembrando-se de quem é o seu Deus. No capítulo 14, vimos Deus anunciando o seu juízo e poderíamos imaginar e esperar apenas a condenação do povo de Israel. Mas, quando chegamos no capítulo 15, algo surpreendente começa a aparecer. Deus resolve voltar e falar sobre a entrada na terra prometida. Perceba que, mesmo após a disciplina, a promessa do Senhor não foi cancelada. O capítulo vai tratar de ofertas, pecados involuntários, pecados deliberados e termina com uma instrução do Senhor sobre franjas nas vestes, para que o povo se lembrasse dos mandamentos. Em outras palavras, Deus está ensinando o seu povo a viver de modo santo, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às dificuldades. Portanto, isso nos ensina algo muito importante, de que a disciplina de Deus nunca anula a sua aliança. Pelo contrário, a santidade do Senhor continua sendo o nosso chamado. Com isso, a primeira lição que podemos aprender no capítulo 15 de Números é que devemos obedecer a Deus confiando na fidelidade da sua promessa. O versículo 2 inicia dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos dei para habitar. Note que quando o versículo começa dizendo, ele diz: Quando entrardes na terra das vossas habitações. Perceba que Deus, ao reafirmar a promessa após o juízo, demonstra a sua fidelidade e mostra que a sua fidelidade não depende da constância humana, mas da sua própria palavra. Perceba que, mesmo quando nós falhamos, Deus permanece fiel àquilo que ele prometeu. Ele é fiel à sua palavra. E isso nos ensina que a disciplina de Deus não significa que ele nos abandonou. Isso nos ensina que a correção não cancela, não anula a aliança que ele tem conosco. Isso também nos ensina que a promessa de Deus atravessa gerações. Portanto, a nossa obediência não é uma tentativa de conquistar as promessas de Deus. As promessas de Deus já foram garantidas a nós. Portanto, a nossa obediência é resposta à promessa que o Senhor já nos garantiu. Mas nós temos uma segunda lição, e essa lição nos leva a refletir sobre levar a sério tanto os pecados involuntários, aqueles que nós não desejávamos praticar, quanto os deliberados, aqueles que, porventura, temos a consciência de ser pecado e mesmo assim o fazemos. Note que o texto, entre os versículos 22 a 29, distingue o pecado por ignorância e os pecados cometidos por vontade, consciência. O versículo 24 diz: Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. Agora, no versículo 30, o Senhor já diz de uma forma diferente com relação aos pecados deliberados. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada
do meio do seu povo. Então, note, meus irmãos, que o pecado consciente é especialmente grave porque envolve uma resistência direta à vontade de Deus. Nós, atualmente, vivemos em uma cultura que relativiza o pecado, que não trata as palavras do Senhor como sendo doutrina santa para a nossa vida. Mas a Escritura nos mostra que Deus leva a sério tanto o pecado da ignorância quanto a rebeldia. Um coração endurecido é espiritualmente perigoso. Portanto, o pecado deliberado revela um desprezo pela palavra de Deus. E isso nos chama a nos examinar. Será que estamos pecando por fraqueza ou por desafio à nossa própria consciência? Veja que a graça de Deus não é licença para viver de forma descuidada. Nós precisamos levar a sério os pecados que nós não desejávamos praticar e praticamos por ignorância, e também, ainda mais, aqueles que praticamos deliberadamente. A graça do Senhor não é licença para vivermos de forma descuidada. Por fim, a terceira lição que nós podemos aprender é que devemos cultivar o espírito para preservar o nosso coração. Note que Deus ordena que coloquem franjas nas vestes, conforme diz o versículo 39. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e o cumprais. Não seguirei os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então veja que Deus coloca essa ordem para que o povo pudesse se lembrar dos seus mandamentos. Então note que o problema do povo não era a falta de informação, era esquecimento. E o coração humano precisa de constantes lembretes, porque ele é inclinado a se desviar. Hoje nós não usamos mais franjas como o povo no Antigo Testamento, mas Deus nos deu meios de graça para que sejamos lembrados da palavra do Senhor. Por exemplo, a palavra pregada, a leitura diária da Escritura, a oração, a ceia do Senhor, são chamados a criar hábitos que mantenham viva a memória do povo de Deus com a sua aliança. O texto diz claro: o coração tende a seguir os seus próprios olhos. Sem lembrança constante da verdade, meus irmãos, o coração se desvia naturalmente. Portanto, devemos ouvir bons pregadores, ter uma leitura diária, uma vida de oração e buscarmos sempre a presença na comunhão da igreja, celebrando a ceia do Senhor. A identidade final do capítulo é: Eu sou o Senhor vosso Deus. O nosso texto base no versículo 41 diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Note que essa declaração encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 17, Jesus declara que não veio revogar a lei, mas cumpri-la. E ele cumpriu, vivendo perfeitamente a obediência. Nunca pecou, nem por ignorância e nem por deliberadamente. E na cruz levou sobre si tanto nossas falhas involuntárias, aquelas que nós não desejávamos praticar, quanto também a nossa rebeldia consciente. Além disso, ele instituiu a ceia como memória. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, ele registra quando Jesus está fazendo a sua ceia, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, a memória da aliança agora está centrada na pessoa de Cristo. É nele que nós caminhamos e é nele que nós seguimos. Portanto, Números capítulo 15 nos ensina que, em primeiro lugar, a promessa de Deus permanece fiel, apesar das disciplinas. Em segundo lugar, o pecado é algo sério, especialmente quando é deliberado. E em terceiro lugar, precisamos cultivar a memória espiritual constante do nosso coração. Viva lembrando-se de quem é o seu Deus.
Se Ele é o Senhor que o libertou, então a nossa resposta deve ser de obediência e gratidão. Que não sejamos um povo esquecido, que esquece do Senhor, das suas promessas, das suas obras e da sua fidelidade, mas um povo que vive consciente da fidelidade do Deus da aliança. Que o Senhor te abençoe.